Quem tenho eu no céu, Senhor? Só Jesus, só Jesus. É só Jesus, meu Salvador. Só Jesus, só Jesus. Ele largar por mim pisou, de sofrimentos me livrou. Ele a minha alma vaciou. Meu Jesus, eu não almejo mais prazer, só Jesus, só Jesus. Gozo solene posso ter em Jesus, pois a Jesus eu vou seguir, em seus ensinos me nutrir. Toda minha alma vou abrir a Jesus, Esse me é perseguição. Com Jesus, Ele será o meu guião. Só Jesus, só Jesus. Nada me poderá faltar. Quem é que pode contestar? Pois prometeu-me me guardar. Meu Jesus, quando esta vida terminar, só Jesus, só Jesus. Vou em seus braços descansar. De Jesus, dores me podem retalhar, os meus amigos me deixar. Eu não obstante vou cantar, só Jesus, só Jesus. Boa tarde, chamo a todos bem-vindos para mais uma reunião da terceira idade da Congregação da Redenção. A devoção de hoje eu mesma farei. É do Castelo Forte. O grande milagre. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Em algum momento você já parou para refletir sobre os milagres que Deus operou em sua vida? Qual foi o maior milagre que ele já lhe aconteceu? Como nós sabemos, durante sua caminhada neste mundo, Jesus realizou muitos milagres, sendo um deles a cura de 10 leprosos. Além desses, Jesus também transformou água em vinho, expulsou demônios, ressuscitou pessoas, andou sobre as águas, acalmou tempestades, alimentou multidões e fez outras coisas que humanamente não conseguimos entender
com a nossa simples razão. Contudo, mesmo que esses milagres sejam maravilhosos, existe um outro milagre que Jesus fez e que é incomparavelmente maior que os demais. Ele nos deu a sua vida. Podemos não precisar da purificação do corpo, como os 10 leprosos, mas também precisamos da purificação de nossos pecados. Isso só é possível por meio da obra amorosa que Jesus Cristo realizou na cruz por toda a humanidade, reconciliando-nos com Deus, Deus Pai. Essa é a razão pela qual podemos dizer que o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna que Jesus Cristo conquistou com o seu santo e precioso sangue são o grande milagre que Deus operou e que continuamente opera, por meio da fé na vida de todos nós que somos seus filhos. Por isso podemos ser gratos ao Pai Celestial, pois como seus filhos vivemos hoje neste mundo como herdeiros do reino dos céus. Oremos. Amado Pai Celestial, agradecemos-te pelo grande milagre da salvação que recebemos por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Prepara-nos por tua graça, nosso coração, a fim de que possamos levar ao mundo a boa nova da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus,
amados no Salvador Jesus, especialmente grupo da terceira idade aqui de nossa Congregação da Redenção, aqui de Pelotas. Estamos com alegria na casa de nosso Deus, conduzindo junto com vocês este momento de estudo da palavra, dentro da reunião do nosso departamento. Para início deste momento, quero convidá-las a falarmos com Deus em oração, pedindo a sua bênção sobre este momento de meditação na sua palavra. Vamos orar? Todo-Poderoso e Eterno Pai, graças te damos porque em Jesus Cristo, teu Filho, temos o privilégio de poder desfrutar da tua companhia, do teu amparo. Nestes tempos em que a humanidade teve de viver um pouco reclusa e agora aos poucos retoma a sua normalidade, tu permaneceste ao nosso lado com fidelidade, nos mantendo firmes na fé em ti e nos preservando de todos os males. Graças te damos por todo este teu cuidado paternal e amoroso. Rogamos a tua bênção sobre nós, a fim de que possamos seguir em frente confiantes, porque tua presença ao nosso lado é uma bênção sem fim. Ilumina-nos, Senhor Todo-Poderoso, e abençoa-nos, para que também neste momento de estudo da tua palavra, recebamos de ti bênçãos e proveito dentro daquilo que é anunciado, proclamado. Fica conosco, Senhor, em nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amados em Cristo, Ele voltou. Ele quem? O nosso tapete aqui da igreja. Depois de mais de 1 ano e meio de pandemia, o tapete que havia sido retirado por questões sanitárias, dificuldade na higienização, retornou aqui para o nosso templo. E nós o recebemos com muita alegria. Embora não sendo litúrgico, não tendo um significado litúrgico, o tapete, de certa forma, nos conduz à parte da frente do templo, através da nave, nos levando à presença do Senhor, lá no altar. A cor vermelha nos faz lembrar do sangue, o sangue que também tem esta mesma cor e está presente em todo o texto bíblico. Quando nós falamos em sangue, por exemplo, nos reportamos ao Antigo Testamento, nos reportamos à origem do ser humano. E quando a palavra sangue surge num primeiro momento, ela surge num contexto não muito agradável. Quando, por exemplo, lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, nós encontramos a narrativa que envolve os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10, nós encontramos o resultado da disputa entre Caim e Abel. Encontramos o resultado da inveja do irmão mais velho em relação ao mais novo, pelo fato de Deus ter se agradado da oferta de Abel. Diz o texto bíblico em Gênesis capítulo 4, versículo 10: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Vejam, Deus aqui está chamando a atenção de Caim. O fato de ter matado seu irmão Abel, fez com que o seu sangue, o sangue do irmão mais novo, clamasse da terra ao Senhor. Este clamor do sangue de Abel evidencia aquele que é o autor da vida, nosso Deus, o Pai, o Criador. Evidencia aquele que é Senhor sobre a vida e também sobre a morte, e que não gosta quando as vidas de seus filhos são tiradas de forma precoce e muitas vezes motivada por razões mesquinhas, por motivos que não valem a pena. Quando nós encontramos a palavra sangue,
nós também nos reportamos a outras situações como estas. Situações onde a mesquinhez humana se coloca como uma barreira diante da misericórdia divina. Lá, no livro de Êxodo, no capítulo 7, nós encontramos ali a primeira das 10 pragas que Deus enviou ao Egito. O povo de Deus, mantido como escravo por aquela nação, agora estava sob risco e precisava ser libertada daquela situação terrível. Deus então chama Moisés, o envia a Faraó, e Moisés chama a atenção do líder máximo daquela nação para que deixe ir o povo. Mas Faraó não permite. E Deus então envia 10 pragas. E a primeira destas pragas é descrita lá no capítulo 7, versículos 14 a 25. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim, haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele, e em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa, e assim o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito. Ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Vejam, o sangue que clama ao Senhor agora toma conta do principal meio de sobrevivência humana, a água. Ali Deus mostrara a estupidez humana, a rebeldia contra o Senhor, o pecado presente da forma mais perversa e cruel, especialmente causando mal ao próximo. Vejam, o sangue que dá vida, também aqui é o autor da morte, quando visto em perspectiva humana. O sangue que é derramado, o sangue que, olhando agora da perspectiva de Deus, é necessário para fazer com que aquele que havia se revoltado contra ele possa retornar para os seus braços. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós também encontramos várias passagens bíblicas onde a palavra sangue está presente. Uma delas, bem especial, vem da narrativa do Evangelho de João. E somente em João está presente esta narrativa,
onde nós encontramos um texto que descreve o que aconteceu depois da morte do Salvador Jesus. Lá em João, capítulo 19, versículos 31 a 37, nos conta o texto que então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. Ora, aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas, quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Vejam, o sangue que sai do Salvador Jesus autentica a sua obra lá na cruz. Era necessário que Deus se fizesse homem para que o seu sangue nos limpasse de todo o pecado, como declara também a palavra bíblica que nos vem lá do texto de Romanos, capítulo 5, versículo 9. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Vejam, o sacrifício da cruz, o derramamento de sangue do Salvador Jesus, nos traz uma nova perspectiva a partir da fé nele. Aquilo que é bem destacado também pelo evangelista João, lá no capítulo 1, versículos 7 a 9 de sua primeira carta. Em 1 João capítulo 1, versículos 7 a 9, está escrito: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. O sangue de seu Filho Jesus Cristo nos limpa, nos purifica de todo pecado, para vivermos na luz, na medida em que fomos trazidos para a luz de Deus. A responsabilidade de viver uma vida coerente com a nossa fé, de viver uma vida lembrando do sangue que nos purifica de todo pecado, nos transporta para o fim de nossa jornada aqui. Nos leva para o dia do juízo final, onde lembramos da vitória de Cristo sobre Satanás e os seus anjos, e nos faz lembrar palavras como a do apóstolo João, lá no capítulo 12, versículo 11. Os nossos irmãos derrotaram a Satanás por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Por meio do sangue do Cordeiro, podemos resistir às investidas do diabo. Por meio do sangue do Cordeiro, somos perdoados em nossos pecados. Por meio do sangue do Cordeiro, podemos celebrar com alegria a volta à casa de Deus. Podemos até celebrar coisas simples, singelas,
como a volta do tapete, que na sua cor vermelha nos faz lembrar do sangue do Salvador, que ressignifica a nossa vida, que nos traz de volta ao abraço amoroso do Pai. Que permaneçamos firmes nesta certeza, que permaneçamos firmes sendo banhados pelo sangue do Cordeiro, para um dia recebermos, através do perdão do Salvador, a vida eterna pela fé nele. Que assim seja. Amém. Agradeço o pastor pelo estudo e passo a palavra à secretária para a leitura da ata. Ata número 07. Aos 21 dias do mês de setembro de 2021, deu-se início às 15 horas na Congregação da Redenção, mais uma reunião do grupo da terceira idade em forma de live. A presidente Selmir Dravans chamou a todas bem-vindas e solicitou a devocionista Marlene Yankee, que baseou a devoção em Filipenses 4:6. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A presidente agradeceu a devocionista e passou a palavra ao pastor estagiário Guilherme Rain, que iniciou o estudo com o hino Graças Dou. Esse hino nos faz refletir sobre a nossa vida. A reflexão foi baseada em Provérbios 15, 13 a 30 e 33. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. E quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. A presidente agradeceu ao pastor e solicitou à secretária Iris Govert para ler a ata da reunião anterior e agradeceu a leitura da mesma. Após, pediu ao pastor Valdir Lopes Júnior para fazer uma oração final e a oração do Pai Nosso. Secretária Iris Govert. Agradeço à secretária pela leitura da ata e convido a todos para a próxima reunião, dia 23 de novembro, às 15 horas, que também será online. E passo a palavra ao pastor para o encerramento desta reunião.
Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos com o nosso departamento da terceira idade para ouvir a mensagem que tu tens a nos dar. A mensagem de que através do sangue do teu Filho Jesus, tu nos compraste de volta para ti. Tu pagaste o preço pelo sangue de Jesus para nos dar perdão, vida e salvação. Te agradecemos por isso, amado Pai Celestial, e te agradecemos também que por este sangue nós somos purificados, somos limpos do nosso pecado, nos tornamos alvos mais que a neve. Por isso, amado Pai, nós podemos ter um coração agradecido e que o Teu Santo Espírito habite em nosso coração, nos dando esta gratidão e pelo Teu grande amor. Amado Pai Celestial, dá-nos um coração voltado para Ti, que busca sempre o Teu perdão, que busca sempre cumprir a Tua vontade e também ouvir a Tua palavra, que é guia para a nossa vida. Continue abençoando este departamento da terceira idade e que nós possamos continuar a crescer juntos, mesmo em meio a todo esse período em que vivemos, tendo a certeza de que Tu és um Deus amoroso e misericordioso, que cuida de nós e que está sempre do nosso lado. Em nome de Jesus, aquele que derramou o seu sangue por nós. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que me deu. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por Teu perdão. Graças